Underworld é uma grande fonte de protagonistas femininas, e até mesmo antagonistas como Samira, que seria da mesma família sobre quem nós falaremos muito hoje. Para este vídeo, então, olharemos a Lorde Sonya, a primeira filha de Victor. Sonya foi uma das grandes vampiras de seu tempo, possivelmente uma das mais poderosas entre todos os vampiros da sua época, e também uma das mais importantes. Ela se torna a peça central do conflito entre os vampiros e os Lycans, e por ela, tudo poderia ter sido muito diferente. Desde que os humanos se juntaram em sociedade, a desigualdade começou. Sendo filho ou filha da pessoa certa ou ter certos traços, até mesmo algum tipo de conexão com as pessoas corretas, pode trazer uma ascensão muito rápida, e este é o caso aqui. Sonya nasceu filha de Victor, o primeiro humano a ser transformado por Marcus, o pai de todos os vampiros. Victor na época já estava em sua escalada política, ainda não totalmente onde desejaria estar, só que ainda escalando. Por isso, a sua posição política já estava muito bem colocada, ainda mesmo antes dela nascer. Além disso, ela como um ser é extremamente raro e poderoso. Ela é uma sangue puro. Isso por si já seria um tanto raro. Os vampiros dessa categoria, quando nascem, são até mesmo celebrados entre os vampiros, pois essa seria a junção perfeita dos seres da noite, sem nunca precisar de ser humano. Eles geralmente também são mais fortes do que um vampiro comum, possivelmente podendo evoluir mais rápido, ou uma tese pessoal que eles possam herdar parte da genética dos poderes dos pais, ou até mesmo uma facilidade para se tornarem mais poderosos. Nós temos dois grandes exemplos na série, David e ela, e ambos se demonstram extremamente fortes em pouco tempo. A sua mãe é Ilona, uma mercadora da morte que temos poucas informações, ainda assim podemos inferir algumas coisas. Ela seria fruto de uma situação incomum, por ser uma guerreira nesta época, muito similar com a Emilia, também que deve ter uma grande importância, o suficiente para chamar a atenção de Victor. Infelizmente, Ilona não sobrevive para ver a sua filha crescer e se tornar uma guerreira poderosa. Isso, pois ela faleceu devido a complicações no parto, o que realmente quero colocar como uma inconsistência de lógica do mundo ou incoerência do mundo, mas deixamos isso como uma trama estranhamente elaborada pelo momento. Ela nasce em torno do ano de 1200, em uma época de ascensão de poder dos vampiros, e ela seria uma parte em todo este jogo, sem ela mesmo ficar sabendo. Neste ponto da história, William, o primeiro dos lobisomens, já tinha sido capturado e suas crias à solta no mundo e, apesar de poderosas, não são uma grande ameaça para os vampiros. Pelo contrário, os lobisomens, sendo menos organizados e intelectualmente debilitados, atacavam qualquer lugar para conseguir o seu alimento, e os humanos não conseguiam se proteger muito bem, o que fazia com que os vampiros ganhassem poder e influência e dinheiro ao cobrar pela proteção, como muitas organizações fazem no mundo. Na mesma época que ela nasce, uma anomalia também nascia. Esta seria Lucian, o primeiro lobisomem a conseguir voltar para a sua forma humana e iniciando uma nova espécie, chamada de Lycans. Este seria o responsável pelo destino de Sonya. Se você assistiu o vídeo até aqui, significa que você gostou do conteúdo. Então, eu peço que você dê aquele like, comentário e também se inscreva no canal. Ajuda muito no desenvolvimento de melhores materiais para saber o que vocês estão gostando para poder continuar fazendo cada vez mais. A filha de Victor tinha todos os benefícios possíveis, dado a época, possivelmente sendo educada e treinada por toda a sua vida. Isso tanto para ter o seu lugar na política vampírica, quanto para lutar contra as bestas. Só que principalmente, assim como as demais filhas de Victor, são totalmente manipulada para seguir os ideais do vampiro. É difícil de dizer onde realmente toda a ideia de Victor, com a pureza do sangue e o olhar quase que sobrenatural sobre o lugar dos vampiros acima da sociedade, mas com os acontecimentos com Sonya e Lucian, possivelmente aumentaram todo este processo, ou até mesmo foi algum tipo de iniciador para a total insanidade. Muitos acreditam que o amor é algo que as pessoas não escolhem. Outros pensam que tentamos escolher os nossos parceiros conforme são mais diferentes de nós para que a relação natural funcione, o que realmente explica a escolha que eles fizeram. A primeira vez que Sonya e Lucian se viram
eles ainda eram crianças, ele fazia uma demonstração de suas habilidades e ela acompanhava o seu pai em um grupo de vampiros. Possivelmente Victor estava demonstrando seu pet favorito para todos. E logo de cara, os dois já demonstram algum tipo de conexão. Um símbolo do amor dos dois no futuro seria o colar que Sonya leva consigo. Este colar serve de chave para abrir a prisão de William, que aparece no primeiro filme com Lucian na época. Este era utilizado por Sonya, um presente dado pelo seu pai, que é algo de grande importância simbólica. Isso demonstra a vitória dos vampiros sobre os lobisomens e principalmente sobre William, e ela sendo uma membro do conselho teria algum momento de usar isso na presença de Marcos, o que poderia ser um ataque à sua autoridade de uma forma indireta, demonstrando que a família de Marcos está trancada e a dele está no poder. E ainda sendo de dois mundos totalmente diferentes, até mesmo de uma espécie sendo responsável pela destruição da outra, todos os aspectos sociais contra isso, os dois acabam criando um amor totalmente incondicional, algo que muda a vida deles para todo sempre, e também mudaria o mundo todo de Underworld. No vídeo sobre Selene, comentei que o amor entre a vampira à primeira vista com o humano Michael foi um tanto do nada, e assim como o relacionamento entre Sonya e Lucian também parece vir de um lugar muito estranho. Eu penso que seria algum tipo de chamado do Corvinus Stray para que eles ficassem juntos e fazer algo ainda maior com a genética destes. Sei que isso parece um tanto mais sobrenatural, mas existe uma linha um tanto mais científica de variação genética, mas é apenas algo que eu penso e realmente nada canon. Um outro mistério é como eles conseguiram esconder a relação por tanto tempo, eles sendo de mundos completamente diferentes. A quantidade de lugares que poderiam se encontrar sem serem encontrados é algo realmente menor, pois nós vemos eles se encontrando em cavernas e em outros lugares afastados, mas que poderiam ser vistos de uma forma ou de outra. Lucian e Sonya fazem promessas de amor e até mesmo acabam se casando em segredo e mantendo essa relação por um longo tempo, chegando ao ponto de conseguir gerar uma criança em algum ponto. Só que a vida de Sonya fora da relação com Lucian era um tanto mais complicada, pois além de ter uma relação amorosa complicada com Lycan, o relacionamento entre ela e o seu pai também era um tanto controverso. Victor, movido pela sua ganância, por sua obsessão com a pureza do sangue dos vampiros e seu foco em tomar todo o poder político do mundo dos vampiros, usa sua filha para tentar conseguir ainda mais influência, ao mesmo tempo que tem sentimentos por ela. Estes sentimentos podendo ser reais ou apenas uma farsa para manipular, assim como o que possivelmente aconteceu com a mãe dela. Este embate social acontece pois ela prefere sair pela noite e enfrentar os perigos dos lobisomens e proteger os seus iguais do que sentar no conselho e participar da política, o que tem grandes similaridades com Selene, a aversão à política, ao mesmo tempo que Amelia, com amor pelos vampiros. O seu pai insiste que ela mantenha sua posição no conselho, que ajuda o ancião a governar, pois um dia ela também será uma anciã e terá o mesmo nível de influência ou talvez um fantoche na mão dele. E essa vida de mercadora não está à altura dela, vida muito similar com a mãe dela, talvez similar demais. Aqui está uma outra especulação sobre a mãe de Sonya, ela sendo uma mercadora da morte e possivelmente uma vampira muito forte, ter perdido a sua vida para o parto é um tanto estranho. Sabemos que Victor tem a ganância e recursos para modificar o passado ao seu bel prazer conforme ele quer, e seu poder faria com que todos ficassem calados. Então, talvez a morte de Iona seja mais do que um acidente, e essa vida de guerreira seja um pouco de desafio contra Victor. Por muito tempo, essa situação se estabelece e fica marinando no corações de todos. Em uma sociedade de imortais que precisam guardar segredos e manter as aparências, quanto mais tempo se ferve, maior será a explosão. Eles chegavam a tal ponto de fingir que se odiavam, ou pelo menos que ela seria totalmente indiferente com ele. Um exemplo disso é uma vez que ele a salva de um ataque de lobisomens, enquanto ela patrulhava os campos. Lucian consegue derrubar alguns lobos com o uso de bestas, e quem aprecia o processo todo é Victor, que realmente é mais enganado no processo todo. Não muito tempo depois, eles se encontram novamente na beira de um penhasco,
E depois do entretenimento, Lucian mostra a Sonya uma chave que ele fez para se livrar do colar e se libertar, ao mesmo tempo que levar outros Lycans e ela para longe dos vampiros e daquele mundo. Lucian demora muito tempo para tomar essa decisão, mais de 100 anos. Ele se via na posição de servo dos vampiros por muito tempo, mas o sofrimento de seu povo e o tratamento para com ele fez aos poucos ele mudar de ideia e criar um elo com a sua espécie. Mas infelizmente Sonya tinha outros planos. Eu não duvido do amor de Sonya, mas creio que faltou um tanto de empatia para ela neste momento. Ela sempre esteve no topo do mundo e sabia que ela estaria nessa posição para todo sempre. E tudo estava confortável para ela, principalmente para com o Lycan. Ela prefere continuar com a situação e ainda sabendo das possíveis consequências, principalmente no estado que ela se encontrava. A tensão cresce ainda mais quando o historiador Andreas Tanis descobre sobre o relacionamento entre os dois e estranhamente fica quieto. Uma manobra que ele tira vantagem por muito tempo. Isso, pois essa relação com Lucian ainda viria a dar outros frutos no futuro. Em uma noite que um grupo de nobres estava a caminho do castelo dos vampiros para prestar tributos a Victor. Isso quando foram atacados por lobos em grande quantidade. Sonya e alguns outros mercadores tentam lutar contra eles, mas os seus números são demasiados grandes. É neste momento que Lucian corre para salvar a sua amada, ao tentar combater eles, mas, sendo ineficaz, faz algo inesperado. Ele usa a chave para abrir a sua coleira e consegue algum tipo de diálogo ou intimidação com os lobisomens. Com ela a salvo, muitos outros vampiros chegam ao local, entre eles Victor, que vê o seu cachorro sem a coleira, o que ele vê como um sinal de grande ofensa para com ele, e as consequências são severas. Em uma demonstração pública de humilhação, Lucian é chicoteado e Sonya presencia a cena de seu quarto. E apesar de extremamente doloroso por usarem prata em um Lycan, a real punição seria a morte. Só que devido às consequências de salvar a vida da filha de Victor e ser o animal favorito deste, ele ganha este privilégio por enquanto. Possivelmente este é o momento que ela percebe que não importa o que aconteça, ela nunca poderá manter essa situação e ainda continuar a manter o seu amado num bom estado. Isso demonstra como até mesmo entre os imortais seria necessário algum tipo de grande trauma para realmente sair da sua zona de conforto, ainda que todos os sinais sejam negativos. Com a motivação necessária, ela e Lucian têm um encontro novamente, só que agora na prisão. Eles começam a ficar um tanto mais descuidados devido à pressão se acumulando. Lucian fala sobre o historiador saber do relacionamento entre eles e nunca dizer nada, o que eles acham que podem encontrar alguma vantagem no processo. Andreas, apesar de não parecer um grande jogador na política dos vampiros, ele prefere ficar quieto sobre o casal, pois ele não gostaria de ser o vampiro a trazer as notícias para Victor, e também poderia aguardar para algum momento como este. Sonya consegue trocar o seu lugar no conselho pela ajuda dele com a fuga. Com as boas notícias, ela tem mais um encontro com o Lycan, agora com a ajuda do historiador, para contar as notícias de que estaria morto depois dos nobres fugirem, e que ela encontraria com ele depois nos campos, e o conta sobre a passagem secreta que deveria utilizar. Um tempo depois, Andreas entrega uma outra chave para Lucian. Os planos de Sonya e Lucian eram extremamente simples, afinal, estavam tentando lutar contra uma instituição muito antiga e um líder brutal, ainda mais velho, nesse tipo de intriga. Victor descobre sobre o caso dela com Lycan ao beber o sangue dela, ficando furioso com a sua filha, usando uma grande dor emocional nos dois, deixando ela trancada para alguns outros planos. Este é o ponto que Victor quebra a relação com a sua família. Ele ainda tinha grande apreço por ela, e como que esse tipo de comportamento não é apenas um ataque a tudo que ele ensinou, mas sim um insulto a tudo que ele acreditou até seus momentos finais. Com isso, ele descobre os planos do casal, forçando Lucian a voltar para Sonya. A handmaid de Sonya sai do castelo para avisar Lucian dos acontecimentos, o que joga o primeiro dos Lycans diretamente nos planos de Victor para restaurar a ordem do seu reinado de vampiros. Ao ser resgatada de seu quarto por Lucian,
Eles são emboscados por uma série de barreiras colocadas em seu caminho e um pouco de fogo, e muitos mercadores da morte saem do subterrâneo e se colocam em combate contra os outros vampiros, onde Lucian é imobilizado e Sonya enfrenta o seu pai. Sonya consegue enfrentar Victor e ainda sair vitoriosa. Isso a coloca em um nível de poder muito grande dentro da série. Victor já teria muito mais tempo de experiência e combate e também amadurecer seus poderes. Neste momento, ela seria um tanto nova, só que aparentemente ela tinha força para acabar com ele. Possivelmente o seu tempo se tornaria uma das vampiras mais fortes de todas. Neste momento, ela mostra a seu pai que estaria grávida do Lycan, o que ela chama de uma união das espécies, e ele chama de monstruosidade. Se aproveitando do momento mais emocional de sua filha, ele com uma adaga toma o controle da situação e prende ambos. O casal passa pelo julgamento do conselho, e eles decidem que ambos seriam executados, uma decisão que Victor, se realmente quisesse, poderia ter parado, mas pelo visto a política é mais importante do que qualquer outra coisa, e este é um dos poucos momentos que ele demonstra algum tipo de tristeza e se vê dividido, mas prefere por continuar em sua escalada política. Sonya é sentenciada a ser exposta à luz do sol. Lucian, à sua frente, é ferido e é obrigado a ver tudo o que acontece com sua amada. Este é um dos grandes momentos, pois aqui é onde acaba a grande vampira que poderia levar a sua raça a outros meios de viver, e um Lycan que tinha a chance de unir as espécies. Lucian, em uma fúria, pega o colar que simboliza o amor deles, o mesmo que serve de chave para a prisão de William, e o usa daquele dia em diante. Também, nestes dias, os vampiros são quase todos mortos, exceto por alguns poucos, em um raro, se não o único ataque de conjunto entre Lycans e lobisomens. Este colar depois pertenceria a Selene e abriria a cela do primeiro dos lobisomens, o que é uma outra história. Sonya foi uma das personagens que menos apareceu, mas com grande importância. Os fatos que ela participa ecoam em toda a saga, que este confronto inicial poderia ser evitado e até mesmo ser algo bom para as duas espécies, teria sido um novo momento para todos. Porém, como disse Shinji, aparentemente as espécies estão geneticamente dispostas a se destruir, até mesmo no nível mais genético possível, só que algumas das vezes parece que se atraem de forma fatal, formando casais mais inesperados possíveis. Ela foi a primeira filha de Victor e também a primeira a sentir a sua ira, principalmente quando o atraiu. A segunda então seria Selene, que também teria um relacionamento proibido com um Lycan e depois um híbrido do qual Selene, um híbrido do qual Sonya carregava em seu ventre quando foi destruída. Já falei antes que muito que Lucian fez parecia ser uma tentativa dele fazer novamente aquele híbrido que ele perdeu no ventre de Sonya, algo um tanto poético. Creio que seja algo muito interessante que a forma dele. Então Michael, de alguma forma ou de outra, é o filho nunca nascido de Sonya.